Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 6 da aula 7 da disciplina de análise de variável instrumental, sobre análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos. No vídeo de hoje, então, nós vamos fazer um fechamento e um resumo da aula 7. A aula 7, pessoal, foi sobre a situação em que nós podemos ter múltiplos instrumentos, ou seja, que nós podemos ter várias variáveis, todas as quais nós acreditamos que cumprem os pressupostos de relevância, independência, restrição e exclusão. E nós, inclusive, discutimos que uma das situações em que isso pode acontecer é no contexto de randomização mendeliana. E nesse caso, então, em que nós temos múltiplos instrumentos, nós podemos avaliar parcialmente os pressupostos das análises de variável instrumental através da comparação das estimativas de efeito causal fornecidas pelos diferentes instrumentos, através, então, do teste de Sargan. No entanto, pessoal, nós chamamos a atenção que, apesar dessa possibilidade, de fato, o teste de Sargan ser amplamente utilizado na literatura de análise de variável instrumental e ser uma abordagem útil, ela tem os seus próprios pressupostos e, portanto, não deve ser interpretada de forma dogmática. Nós também discutimos, pessoal, que análises de variável instrumental podem ser realizadas apenas com dados sumarizados. Afinal, o estimador de Walde consiste de uma razão entre dois coeficientes, que é o coeficiente da associação entre o instrumento e o desfecho, e o coeficiente da associação entre o instrumento e a exposição. Isso permite, então, combinar fontes de dados diferentes. Por exemplo, é possível que em uma amostra a gente tenha medido apenas o instrumento e a exposição, em uma segunda amostra a gente tenha medido apenas o instrumento e o desfecho. Então, a gente poderia estimar os coeficientes instrumento e exposição na primeira amostra, os coeficientes instrumento e desfecho na segunda amostra, então calcular uma estimativa de efeito causal, combinando então esses coeficientes calculados em diferentes amostras. E os dados sumarizados também permitem com que nós realizemos análises com pressupostos menos exigentes. E os estimadores que nós discutimos nesse contexto, então, foram a média, a mediana, a moda e a regressão de Egger, que basicamente permitem estimar efeitos causais na presença de algumas formas de violação de pressupostos. Notem bem, pessoal, não é que eles não fazem nenhum tipo de pressuposto. Eles apenas conseguem estimar efeitos causais de forma adequada, mesmo na presença de algumas formas de violações dos pressupostos originais. Ou seja, eles requerem pressupostos, mas os pressupostos muitas vezes são mais fracos. E nós vimos, pessoal, que é possível que o pressuposto de um método seja válido e do outro não. Isso torna, então, esses métodos complementares entre si, de modo que consistência entre resultados fornecidos pelos diferentes estimadores é mais uma evidência, então, a favor da inferência causal. Assim como mencionei no vídeo da parte 5, pessoal, eu relembro aqui que nessa nossa aula nós vimos apenas uma apresentação desses métodos, ou seja, apenas uma primeira ideia para vocês terem uma ideia de que esses métodos existem e como que eles funcionam. No entanto, para que nós possamos efetivamente realizar análises de forma adequada utilizando esses métodos, existem várias outras considerações adicionais que seriam necessárias, mas que vão além do escopo da nossa disciplina. Alguns desses pontos, pessoal, que nós não abordamos, com relação aos dados sumarizados, em que os coeficientes instrumento-exposição, βx, e os coeficientes instrumento-desfecho, βy, foram estimados em amostras separadas. Para que estimativas de efeito causal, utilizando então esses coeficientes estimados em amostras separadas, sejam válidas, as populações devem ser comparáveis entre si. Do contrário, o efeito causal na população 1 pode ser diferente do efeito causal na população 2. E na hora que eu utilizo informação, utilizo os coeficientes calculados em cada uma dessas populações, eu vou ter um efeito causal que não corresponde nem à população 1 e nem à população 2. E no contexto de dados sumarizados com os coeficientes estimados em amostras separadas, o viés de instrumentos fracos, que nós discutimos lá na aula 2, também atua. Mas nesse caso aqui, ao invés desse viés ser em direção à estimativa observacional convencional, esse viés é em direção à nulidade. Então, inclusive, o viés de instrumentos fracos apresenta um comportamento diferente nessa situação de dados sumarizados com coeficientes estimados em amostras separadas. Além disso, pessoal, o procedimento para quantificação de viés de instrumentos fracos é diferente no caso de múltiplos instrumentos, e quando a gente utiliza esses diferentes métodos, a mediana, a moda, a regressão de Egger,
Cada um desses métodos é sujeito a viés de instrumentos fracos de formas diferentes, adicionando então toda uma camada de complexidade nesse assunto. Nós vimos apenas uma introdução a esses métodos com dados sumarizados. Pessoal, como essa é a última aula teórica então dessa disciplina, eu queria relembrar o ponto central que eu tentei reforçar muitas vezes ao longo das aulas. E o ponto central é o seguinte: inferência causal, pessoal, requer pressupostos. Por quê? Por causa do problema fundamental da inferência causal. A gente só consegue superar esse problema fundamental através de pressupostos. Uma análise de variável instrumental, pessoal, ela busca estimar efeitos causais, ou seja, é uma análise de inferência causal. Portanto, qualquer análise de variável instrumental requer pressupostos, porque qualquer análise de variável instrumental é uma análise de inferência causal. Portanto, pessoal, muito cuidado em situações em que a gente, ao utilizar um método, acredita que automaticamente esse método está fornecendo estimativas causais. Essa interpretação só é válida mediante a validade dos pressupostos que o método faz. E essa validade, então, vai ser mais ou menos plausível em algumas situações. E a gente vai discutir isso através de argumentos teóricos e também através de processos de avaliação parcial de pressupostos. Então, o foco é nos pressupostos do método e não se eu usei o método A ou o método B. Certo, gente? Com isso, então, nós encerramos o conteúdo teórico dessa disciplina. Para quem está acompanhando as aulas aqui no YouTube, é nesse vídeo, então, que a disciplina se encerra. E eu agradeço muito que vocês tenham acompanhado os vídeos até aqui e realmente espero que isso possa ter ajudado vocês de alguma forma. Para os alunos que estão cursando essa disciplina no programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, nós ainda vamos ter algumas atividades a mais relacionadas a essa disciplina. Certo, gente? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até lá!